E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e estou de volta ao Portal Disparada para mais uma entrevista, mais uma vez com um político, um líder político que é muito querido aqui no nosso público, ele que sempre é ativo no debate. Aliás, o debate, quando falamos em debate político, temos que falar sobre este nosso convidado de hoje, que é o Roberto Requião. Senador, ex-senador, mas eu chamo sempre de senador, já expliquei isso aqui para o nosso público, é senador sem mandato, mas é senador. Roberto Requião, ex-governador, tem uma carreira política fantástica e está sempre vivo no debate político, mas é sempre bom tê-lo aqui para aquecer ainda mais, se é que isso seja possível, esse debate sobre a política brasileira. Um prazer tê-lo de volta aqui. Prazer é meu, Wellington. E eu estava, antes da gente entrar no ar, estava cumprimentando a qualidade da tua imagem. Parabéns. Muito... Está lindo, Wellington. Isso aí já faz parte da bondade desse lindo. Muito obrigado, senador. Eu procuro usar sempre o equilíbrio da luz aqui para poder compensar um pouco, né? Porque se fosse depender da estética, eu já não poderia mais contar com o falecido Ivo Pitangui, que eu tive o prazer de entrevistar aqui em Estocolmo. Agora, eu gostaria de saber, senador, a sua opinião sobre essa situação da Petrobras. Não é? A empresa está num processo acelerado de desmonte, a refinaria foi vendida pela metade do valor de mercado, e olha que o mercado é o deus desse pessoal, e a saída para tirar o país dessa tragédia anunciada, quando a gente está perdendo uma empresa tão estratégica como a Petrobras, senador? Essa história é antiga, né? Eu entrei na política, Wellington, movido pela defesa da Petrobras. Menino ainda, lendo o Monteiro Lobato, estava vendo que os americanos diziam que não havia petróleo no Brasil, quando, na verdade, eles encontraram petróleo, a flor da terra, uma extração muito fácil, refino, fácil, e esse petróleo alavancou o desenvolvimento norte-americano com algumas invenções paralelas. Se deve recordar o motor Wankel, o motor ciclo Otto e o motor diesel. O Wankel era um motor rotativo, que praticamente não é usado, embora o Mazda tenha lançado uns anos atrás um carrinho com motor rotativo Wankel. Mas, com a força desses motores, os Estados Unidos alavancou o seu processo de desenvolvimento e diziam que não tinha petróleo no Brasil. E nós estávamos aí dizendo que o petróleo era nosso, que tínhamos petróleo no Brasil, aquele movimento danado, até que, no momento, o Getúlio Vargas cria a Petrobras. E a Petrobras vem sendo protegida por governos brasileiros de esquerda e de direita, até muito pouco tempo atrás. O Geisel reforçou brutalmente a Petrobras. Aliás, não só a Petrobras, né? O Geisel reforçou a Vale do Rio Doce e criou a Escola de Engenharia do Exército. Era o Brasil se constituindo como uma nação soberana com um lugar na discussão dos países do mundo, do concerto dos países do mundo. Mas, de repente, não mais que de repente, começa a destruição. O início da destruição vem com o Fernando Henrique Cardoso. Ele põe as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York e os palhaços lá festejando a martelada e coloca a Petrobras, via ações em Nova York, subordinada às regras da Bolsa de Nova York, já subordina, de certa forma, ao mercado. Depois disso, depois que derrubaram a Dilma, o Pedro Parente consegue, representando os acionistas minoritários, o Estado ainda tem o controle das ações ordinárias, a maioria é do Estado brasileiro, inventar uma história que a Petrobras vincularia os preços internos pagos pelo povo brasileiro aos preços internacionais. Os preços, basicamente, ali do Golfo do México, onde os Estados Unidos extrai e refina o seu petróleo. E vinculado também às variações do dólar. Então, ele começa a botar a Petrobras não mais a serviço do Brasil, como queria o Monteiro Lobato, como queríamos nós, na nossa luta, nós os brasileiros, e como queria o Geisel, que era um general da ditadura militar.
passa a subordinar a Petrobras ao interesse dos acionistas. Agora, nesse ínterim, tem mais um fato que eu narrei, inclusive num debate aí com o 47, tentaram me desautorizar, que foi a entrega do pré-sal pela Dilma. Tinha um projeto lá passando no Senado que acabava, era do Serra, José Serra, entreguista conhecido, que foi revelado, inclusive, pelo Wikileaks, pela a invasão da correspondência norte-americana com brasileiros interessados em ferrar o Brasil, e o Serra era um deles. Ele apresentou um projeto tirando da Petrobras a operação exclusiva da extração no pré-sal, Petrobras que tinha o domínio das águas profundas no mar, e tirando os 30% obrigatórios de participação dela. O início do pré-sal admitia que uma empresa estrangeira explorasse, mas 30% era da Petrobras e a operação era da Petrobras. Poços em alto mar de difícil contabilização do volume da extração e tudo mais, ficavam na mão de uma empresa brasileira. Nós, no Senado, era senador naquele tempo, fizemos uma guerra contra isso. Primeiro, fizemos uma tentativa de derrubar a urgência desse projeto. Nós perdemos aí por 32-30 a urgência desse projeto. Mas depois nós fizemos uma contabilidade conversando com os senadores e tínhamos certeza absoluta que teríamos 42, 44 votos. Mas daí o Jucá faz uma emenda malandra que diz o seguinte: não, a Petrobras terá o direito de escolha, ela pode dizer se quer ficar com o poço, se não quer, se quer operar ou não quer. Na verdade, a Petrobras já estava na mão de entreguistas, o presidente era o Bendini. Você sabe que nem o Bendini concordou com isso? Nem o entreguista, o bandidão do Bendini, mas, de repente, não mais que de repente, o governo da nossa presidenta Dilma faz um acordo com o Serra, o Jucá coloca uma emenda e nós perdemos isso no plenário. Perdemos 14 votos em meia hora, com os telefonemas do governo do Estado. O PT se revoltou. Eu lembro que eu, a Gleice, o Lindbergh, a Vanessa Graziotin, a Lídice da Mata estavam fechados para derrubar essa loucura que colocava o petróleo a serviço das petroleiras e contra o povo brasileiro. Mas a ordem veio do Palácio. O PT se rebelou. E o líder do PT, que era o Humberto Costa, provavelmente docemente constrangido, não votou contra, mas se absteve na votação. E quem se abstém numa votação dessa, vota a favor da entrega. Então, aí nós vemos que essa destruição da Petrobras vem de longe. Agora houve essa palhaçada aí do presidente da República tirar o tal do Castelo Branco e colocar um general que estava em Itaipu. Mas o general já disse que ele não pode mexer na formação dos preços vinculados aos preços internacionais e ao dólar, porque quem trata disso é o executivo. Agora, o Bolsonaro retira o Castelo Branco da Petrobras, põe o general, mas a Petrobras tem um conselho administrativo de 11 pessoas. 7 são nomeadas pelo governo. Todos entreguistas, todos pela privatização. E o Bolsonaro não tira nenhum deles. Então, na verdade, nós vimos uma farsa. Uma farsa em que o Bolsonaro, num golpe publicitário, diz: não, a Petrobras não se preocupa com o povo brasileiro. Ele tenta gravar isso na memória de um povo desinformado, através das redes de comunicação, as grandes redes também que simulam serem oposição ao Bolsonaro, ao tempo que são órgãos de apoio ao entreguismo e à entrega da empresa. E, rapidamente, aquela queda, anunciam, Petrobras perdeu 100 bilhões de reais em ações. Que importa a mim ou a você que a Petrobras perca no mercado? Ela continua com as mesmas refinarias, com os mesmos poços e com a mesma reserva de petróleo. Isso é um jogo de mercado e essa simulação terrível. Mas a simulação não durou 2 dias. As ações já estão recuperando. Então, foi uma farsa. E, ao mesmo tempo que ele diz isso, e mantém o conselho de administração, foi ele que nomeou, ele e o Guedes, né? Ele
propõe a privatização dos Correios e a privatização da Eletrobras. A privatização da Eletrobras, Wellington, é mais séria que a da Petrobras. A Petrobras trabalha com combustíveis não renováveis e a Eletrobras trabalha com combustíveis renováveis. Daqui a pouco nós vamos ter, controlando a energia elétrica no Brasil, a Bolsa de Nova York, uma empresa chinesa, norueguesa, inglesa ou francesa. Não tem cabimento. Senador, é a predação definitiva do país. Olha, senador, o senhor já entrou, inclusive, na minha segunda pergunta, exatamente sobre a Eletrobras, porque quando a gente fala de uma empresa estratégica como a Eletrobras, eu recordo que há pouco mais de 4 anos eu entrevistei o cientista imortal Luiz Alberto Muniz Bandeira, e ele falava... Meu amigo pessoal. Sim, é uma pessoa fantástica, meu professor. Ele... Morando na Alemanha. Exatamente, exatamente. Ele me falou uma coisa... Você esteve morando na Alemanha também? Não, mas eu conversei com o Luiz Alberto Muniz Bandeira durante os 2 últimos anos de vida dele, todos os dias, porque eu fazia a pesquisa dos 2 últimos livros dele. Inclusive, eu tenho um prazer... Eu fiquei aqui imaginando, malandramente, que depois que você fez aquela operação com o Pitangui, para rearrumar o visual, se passou um tempo na Alemanha escondido para recomposição da face. Não foi isso, então? Não foi isso. Eu não cheguei a fazer a cirurgia, não. Foi só uma menção honrosa ao trabalho fantástico do Pitangui. Então, o cientista Luiz Alberto Muniz Bandeira, ele falava que um país que perde o domínio sobre a sua energia, ele não tem... não tem domínio sobre nada. Ele não tem soberania, ele não é um país soberano. Então, nós estamos vendo aí o ensaio, que toda vez que esse ensaio acontece, e sobre a imprensa vamos conversar um pouco mais à frente, nós temos... Mas deixa eu te dar um esclarecimento para não deixar uma coisa pendurada no ar. Certo. Daí começaram a me agredir no Twitter, petistas radicais me chamando de antipetista, de destruidor do que o PT fez, o que você sabe que não é verdade. Mas eu consegui encontrar, inclusive com a ajuda de um amigo que mora na Suécia, um vídeo antigo do Lindbergh, no plenário, a meu lado, fazendo protesto contra a traição do governo da Dilma em relação a isso. Mas eu nunca chamei a Dilma de entreguista. Eu atribuo essa barbaridade do governo dela, uma barbaridade igual colocar o Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, aos efeitos da Frente Ampla. Provavelmente ela foi induzida em erro pelos seus aliados, dizendo que iam perder, que então a emenda do Jucá maneirava um pouco o processo, e ela mandou votar. Ela, o Wagner e o ministro das Minas e Energias era o Eduardo Braga, e o líder do governo era o Jucá. Então, você veja o que é a Frente Ampla. E a Dilma provavelmente vai poder explicar isso numa entrevista que dê a algum blog. Aí, posteriormente, parece que ela tem dia 1º uma entrevista com o 247. Agora, o que me irritou foi que o pessoal do 247 começou a dizer, não, é uma suposição sua. Suposição porra nenhuma. Eu estava lá defendendo o petróleo brasileiro e fiquei pé da vida. E comigo o PT inteiro votou, menos o Humberto Costa, que era o líder, que se absteve. E você sabe que a abstenção, nesse momento, é votar a favor da proposta modificadora. Então, eu acho que isso é produto da tal Frente Ampla. Agora, querem mudar a história? Você sabe que mesmo depois disso, dessa irritação profunda, eu entrei pesado contra o impeachment da Dilma. Eu conhecia o projeto Ponte para o Futuro, do Marcos Lisboa, daquela gente toda, que era liquidar com o Brasil-nação, com a importância do Brasil como potência no mundo. Eu me coloquei contra porque eu sabia que o PT tinha forças internas progressistas e se equilibrava. Tanto que o único da bancada do PT que se absteve nessa disputa foi o líder, Humberto Costa. O PT votou pelo Brasil, o PT no Senado naquele momento. Que fique claro isso. Então, não é uma guerra contra o PT, que é uma estupidez. Eu reconheço profundamente o que o PT fez pelo país, o Wellington. O aumento do salário mínimo, a inclusão de uma parte enorme da população no mercado de trabalho, no mercado de consumo, pobre viajando de avião, comendo 3 vezes por dia. E eu acho
que esta conquista, apesar da regressão bolsonarista nesse momento, não vai deixar que o povo brasileiro, a médio prazo, admita essa regressão à barbárie que nós estamos vivendo. Tem que haver uma resposta. Mas já vi hoje, não sei se é verdade, um Twitter de um companheiro aí também dessas bandas que você mora, dizendo que o Haddad teria dito que os acordos feitos por esse governo serão respeitados no futuro. Não sei de onde é que saiu essa informação, mas é terrível. Isso me coloca numa posição de absoluta contrariedade, porque eu proponho o referendo revogatório. Limpar o Brasil dessa canalice toda de entreguistas, de vendidos, de patifes e de liberais convencidos em função da sua profunda estupidez, quando esse liberalismo econômico já fracassou no mundo inteiro. Senador, essa posição do Haddad ela vem desde a campanha, quando ele falou que os contratos devem ser respeitados. E também o Gabriele... E o Gabriele, que é meu conterrâneo baiano, né? Ele também falou que era impossível reaver a situação ao status anterior depois da entrega do pré-sal e de toda essa destruição da Petrobras. Então, não é uma novidade esse tipo de comportamento. Eu tenho algumas reservas quanto ao pré-sal. Os Estados Unidos nunca assumiu as 200 milhas brasileiras, a autoridade nacional sobre as 200 milhas. Agora, eu não acredito que esta seja a posição do Haddad hoje. E acho que talvez essa afirmação do Gabriele seja uma maneira de se tornar mais palatável para os interesses internacionais. Não seja a intenção verdadeira, mas uma jogada política, a meu ver, muito mal feita e que não devia ser feita. Exatamente. Eu sou absolutamente contra jogada política com base na mentira. Eu acho que as cartas têm que ser postas. Por que é que eu tenho essa admiração? E olha, eu não sou fã do Roberto Requião, eu admiro o posicionamento político do Roberto Requião, porque fanatismo é uma coisa bem complexa, que eu abomino, porque atrapalha até a minha própria crítica. Eu tenho o direito de discordar do Roberto Requião, mesmo considerando ele um dos melhores quadros da nossa política. Mesmo estando você completamente errado. Excelente essa saída, hein? Mas eu acho que é complicado essa coisa do fanatismo, porque encerra o debate. Se a pessoa precisa de um ídolo... O PT fez o Brasil avançar em muitas coisas, nos direitos sociais e tudo mais. Errou com a política de identidade, aquela comissão da verdade inoportuna. Não que a verdade não tenha que ser restabelecida, mas colocou o Exército em ritmo de corporação, se opondo à sociedade brasileira e a um governo que se interessava, em função da empatia pessoal que o Lula tinha pelos pobres, em resolver problemas da pobreza e da marginalização. Mas se o PT é um credo, fica bem claro que eu não sou devoto desse credo. Tem acertos e tem erros, mas eu tenho insistido que quando eu me refiro ao que eu considero erro, eu não estou fazendo uma crítica destruidora. Os erros devem ser a nossa experiência, devem ser conhecidos para não serem nunca mais repetidos. E eu tenho essa visão em relação ao Lula. Eu acho que o Lula, nesse período que ficou preso, evoluiu brutalmente, aprendeu muita coisa, como eu aprendi, como você aprendeu também na vivência desse processo todo. Só os militares parece que não aprendem nada, né? Estão aí entregando o Brasil em troca de bacalhau, de picanha, de leite condensado e de chiclete. Pois, por falar em entrega, vou retomar aqui aquela fala que oportunamente foi interrompida para a introdução de algo que é histórico e que aconteceu, que foi essa questão do pré-sal no Brasil, mas estamos aí assistindo, porque, lamentavelmente, estamos limitados ao papel de narradores de tragédia, um anúncio, né, de que a Eletrobras será a próxima vítima. Eu falei aqui sobre a opinião de um cientista que é imortal, o Luiz Alberto Muniz Bandeira, sobre a importância, e ele falava que e o Paulão também, o Paulo César
Ribeiro Lima, né? Agora fugiu. Nosso assessor lá do Senado, ex-funcionário da Petrobras. Isso, o Paulão. Nossa, é porque eu chamo ele tanto de Paulão que agora fugiu. O Paulão é o papa no processo. Sim, o Paulão é um gênio. Teve muito doente ultimamente. Sim, né? Está recuperado exatamente. e na luta com a gente. Sim, troquei o WhatsApp recentemente com ele está recuperado, felizmente. Então, o Paulão falava o seguinte, olha, Wellington, quando falam em privatizar a Eletrobras, o debate sério tem que lembrar que estamos falando não só do preço da energia elétrica, estamos falando da competitividade, o futuro, a competitividade a energia do futuro. Exatamente. Eu acho que em 20 anos o petróleo terá perdido essa importância que tem. Passa a fase do motor diesel, né? O motor ciclo Wankel e o motor ciclo Otto. E nós vamos ter carros elétricos, motores elétricos. A diferença básica do motor, a explosão e do motor elétrico é conhecida, né? O motor elétrico tem aí, sei lá, 20 peças. O motor a explosão tem 200 ou 2.000 peças e acessórios para funcionar. Então, o motor elétrico é, sem dúvida nenhuma, o futuro. Agora, entregar a Eletrobras, daqui a pouco eles vão começar a cobrar pelo ar que nós respiramos. É uma coisa simplesmente infame. Já estão cobrando pela água. No Brasil, privatizaram a água. Os canalhas privatizaram a água. Estão transformando a água num produto de mercado. A água que é um dom da natureza, um dom de Deus, se você preferir. Essencial à nossa vida. O nosso corpo é 80% de água. Eles entregaram e estão transformando em mercadoria. E daqui a pouco vem um filho da puta desses, me perdoa a expressão, eu não consigo deixar de escapar, impedir de escapar a indignação. E vai dizer que tem que ter preço internacional da água. Então, eles vão taxar uma garrafa de água mineral à disposição das pessoas no deserto do Saara que não tem água alguma e dizer o preço da água no Brasil vai ser o preço da água no deserto agora, porque ela é internacional, ela foi vendida por uma empresa internacional, chinesa, americana, inglesa, francesa. São canalhas absolutos. Eu não sei o que eles têm na cabeça, deve ser merda. Não é possível tanta ignorância e tanta falta de identidade com a população, tanta falta de patriotismo e tanta canalice política. Exatamente isso. É uma situação realmente grave, preocupante, por isso que eu trago esse tema para o debate, porque a Eletrobras ela é muito estratégica. É uma questão... Perdoa, Tom. Foi o meu momento Ciro Gomes. Mas Ciro solta um palavrão com uma facilidade muito grande. Mas eu sou baiano e lá na Bahia palavrão é vírgula, então eu estou acostumado e pratico. É a linguagem popular. Eu pratico isso. Assim, os meus amigos sabem que eu cheguei até a pensar que eu tinha algum problema, porque eu preciso de palavrão para me comunicar quando estou entre amigos. Assim. Então, está altamente compreensível e altamente perdoado. Então, o senador Roberto Requião, eu gostaria de... Só fazer aqui uma questão de justiça, né? Paulo César Ribeiro de Lima, o nosso Paulão. Eu estava certo, estava inseguro, mas estava certo. Paulo César Ribeiro de Lima. Me ajudou muito quando eu fui senador. Com as interpretações das crises da Petrobras. Ele era assessor da Câmara. Exatamente. Agora está aposentado. Mas antes tinha sido funcionário da Petrobras. Entendia muito do petróleo e da empresa. Com certeza. E entende de geologia como poucos. O Paulo César Ribeiro Lima, inclusive, falou sobre a questão das barragens no Brasil e ele fazia um alerta quando todos estavam comentando aquelas tragédias que estavam acontecendo com as barragens no Brasil. E ele falava, olha, quase todas estão na mesma situação e o perigo é iminente. Todas essas barragens. Então, fica aqui o alerta, espero que não aconteça só porque estamos tocando nesse assunto. Senador Roberto Requião, senador sem mandato, mas é eternamente senador Roberto Requião, pelos bons serviços prestados naquela casa, o Banco Central Independente, privatização dos bancos estatais e até a Casa da Moeda está entrando na lista. O senhor pode falar um pouco sobre isso aqui para o nosso público? Se nós tivéssemos um governo popular, democrático, nacionalista, que casasse a política fiscal com a economia,
com as finanças, política financeira, o Banco Central, trabalhando junto com a Fazenda, tinha que ter uma certa flexibilidade. Mas o Banco Central brasileiro hoje está na mão dos banqueiros, a serviço do capital financeiro, do capital vadio. E isso há mais de 30 anos, que são os banqueiros que elegem o presidente indica os administradores do Banco Central, o presidente do Banco Central. Isso é uma canalice total. O Banco Central administra as reservas brasileiras. O Banco Central faz a nossa política cambial. E o Banco Central estabelece os juros. Agora, um raio de um senador do PT, que era líder da bancada, me faz uma proposta que foi aprovada com satisfação, parece até uma proposta redigida pelo Guedes e apresentada pelo senador líder do PT no Senado, propondo que os bancos tivessem acesso a uma conta voluntária e remunerada com o Banco Central. O que significa isso? Significa, Wellington, que no fim do dia, quando os bancos verificassem que estava sobrando dinheiro no seu caixa, porque o seu juro era muito alto e o mercado não assimilava, eles teriam que, no dia seguinte, tentar baixar o juro para ver se o dinheiro poderia ser colocado, porque o dinheiro parado, para eles, é prejuízo. Mas não. Eles, no fim do dia, depositam esse dinheiro no Banco Central com um valor de remuneração pactuado entre eles mesmos, que são donos do Banco Central, e os depositantes, que são do mercado financeiro, e mantém o nível dos juros do mercado lá em cima, porque eles estão socorridos pelo Banco Central. É uma coisa simplesmente brutal. Uma informação que eu tive outro dia, através de um vídeo do Ciro. O Banco Central está financiando esse pessoal todo 2 pontos acima da Selic. Então, ele só tem lucro, é a vacina absoluta contra o risco do capital vadio. Não investem em nada, cobram juros que paralisam a economia brasileira. E isso foi apresentado por um senador do PT. Eu sou antipetista por isso. Eu, na briga contra a entrega do pré-sal, lutei junto com o PT. E só o senador Humberto Costa, que era líder, provavelmente docemente ou não constrangido pelo governo, se absteve. Ele não teve coragem de votar a favor de uma patifaria, porque ele não é um patife, mas se absteve. Se imagina que tipo de pressão viveu o valoroso senador Humberto Costa. Então, nós temos que entender que isso tudo pode não ser objeto de má fé, mas de uma leitura errada da economia e da tal aliança ampla que constrangeu o governo a tomar posições que não seriam as naturalmente deles. São erros que têm que ser corrigidos. Agora, eu fico indignado. Eu joguei o meu mandato para defender o governo da Dilma, porque ele seria sucedido pela ponte para o futuro, e por isso tudo que você está vendo aí, que já vinha acontecendo num ritmo menor e que aumentou agora. E o pessoal me agride. O Requião é anti isso, anti aquilo. Eu sou a favor do Brasil, pela minha formação política. Já conversamos sobre isso no seu programa, você sabe qual foi. Eu tenho uma formação de esquerda. Formação de esquerda significa de fraternidade, de igualdade, de identidade com o sofrimento da população. E, com a experiência que adquiri, colaboro com isso. E apoiei as políticas sociais do PT, compensatórias e tudo, com muito entusiasmo, mas sempre sentindo que faltava a política substantiva, a política que desse sustentabilidade ao crescimento econômico, à industrialização e tudo mais. E apresentei outro dia um projeto que foi elaborado por mim e por companheiros em 2016. Não tive no Face a leitura que eu gostaria, porque é muito extenso. Daí eu fiz um projeto um pouco menor e ontem fiz um áudio em que eu explicava os pontos principais que nós temos que nos ater. Nós temos que entender que o padrão industrial mudou, é com grande tecnologia. Nós temos que nos esforçar em mudar a qualidade do ensino brasileiro para um ensino analítico e não esse ensino decoreba, que não leva a nada. Nós temos que tratar do desenvolvimento econômico e tratar da sustentabilidade, cuidar do meio ambiente,
porque é a nossa alegação para o futuro. Estamos acabando com tudo. Que espécie de governo nós temos que não se preocupa com a sobrevivência da humanidade e dos brasileiros? A destruição da floresta amazônica. Aliás, também, você deve ter visto como eu, que o representante da União Europeia nos Estados Unidos disse que vamos forçar o Brasil a deixar a Amazônia como está por qualquer meios. Que quaisquer meios um filho da puta estrangeiro pode se referir à ação no Brasil? Nós temos que resolver isso, tirando a boçalidade bolsonarista do governo. Mas nós não podemos aceitar esse tipo de conversa de um picareta qualquer que é representante dos Estados Unidos nas conversas sobre o clima na União Europeia. Brasil para os brasileiros, projeto para nós, um projeto de desenvolvimento nosso. Nós não somos inimigos dos Estados Unidos, mas também não podemos ser servos escravizados. Nós temos que considerar o BRICS, mas temos que dizer ao pessoal do BRICS que nós queremos desenvolvimento industrial no Brasil, que não é através do BRICS que vão fazer conosco o que os Estados Unidos quer também, nos transformar numa fazenda de população subremunerada e miserável. Não. Nós temos que ter um projeto próprio para sermos respeitados. E nós temos que respeitar também os projetos dos outros. A China tem 1,5 bilhão de habitantes, ela tem que cuidar da sua população. E nós temos que cuidar da nossa. Mas eu não sei o que aconteceu com o Brasil. Você sabe que o Vilas Boas era uma referência para mim? Ele era um nacionalista. Convidei o Vilas Boas para ir na Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ele foi lá e disse que o Brasil não pode se submeter mais aos Estados Unidos e à Guerra Fria. Nós temos que ter um projeto próprio. Nós não podemos nos subordinar. Mas, de repente, ele é o autor deste apoio inusitado das Forças Armadas, a boçalidade do Bolsonaro, do governo do Bolsonaro, Guedes e tudo mais. No que se transformaram esses caras? O Geisel brigava pelo Brasil. Esses caras estão tentando acabar com o país. O que eles querem? Só picanha, bacalhau, chiclete e leite condensado? E pagar pensão para suas filhas, evitando que elas casem no futuro para não perder? Uma visão corporativa medíocre, mesquinha e pequena? Esse não é o Exército Brasileiro. Mas esse exército brasileiro, lamentavelmente, pagou palestras do Olavo de Carvalho. Eu não esperaria coisa diferente, como fruto de uma semente mal plantada como essa. Senador Roberto Requião. Olha, pagou do Olavo de Carvalho, mas me convidou e eu gratuitamente fui conversar também com os coronéis, que eram os futuros generais do Brasil lá na Praia Vermelha. Daí a amplitude da informação, podiam colocar o Olavo de Carvalho até para ter uma visão crítica. Eu não sou tão radical assim, mas ouvir Olavo de Carvalho é dose. É dureza, viu? Eu estou conversando aqui com o ex-senador Roberto Requião. Eu acho que o general que ouvisse Olavo de Carvalho com a máxima atenção devia ser rebaixado a coronel no dia seguinte. Olha, coronel, o senhor está sendo até muito bom com ele, tá? Estou conversando aqui com o líder político, Roberto Requião, ex-senador e um político que todos no Brasil conhecem e quem é nacionalista gosta. Tá? Então, vamos daqui começar a preparar o final dessa nossa conversa, que está muito boa, mas a gente tem a questão do tempo também. Eu queria saber aqui, senador, o senhor é advogado, o senhor é ex-militar, político com a vida... Não, da reserva, eu fiz CPOR. Sim, CPOR. ASPO ficava. Sim, mas foi militar, né? Vestiu a farda. Então, com entusiasmo. Sim, exatamente. Então, eu não estou mentindo aqui na informação errada. Mas o senhor também é jornalista, é aí que eu quero chegar. O senhor também é jornalista, e eu quero saber do senhor qual é a opinião que o senhor tem sobre uma imprensa como a brasileira, e eu falo isso como um observador distante, né? Porque eu tenho referências muito melhores do que é o papel de uma imprensa. Eu moro num país onde foi criado o conceito de liberdade de expressão, que é a Suécia, né, na cidade de Gotemburgo. Para quem não conhece, pode ir aí no Google para ver se eu estou mentindo. Então, a imprensa brasileira tem trabalhado com uma verdadeira máquina de propaganda do mercado. Né? Ela está chamando o emprego informal, por exemplo, de empreendedorismo. Né? O camelô, como nós o conhecemos,
está sendo apresentado em reportagens bonitinhas como uma pessoa que é uma grande vitoriosa e etc. Quando sabemos que aquilo ali é uma tentativa de sobreviver. Não há dignidade nenhuma numa pessoa que não tem segurança. É uma indignidade explícita. Exatamente. Qual a avaliação que o senhor faz dessa imprensa lixo que temos no Brasil? A prática é o critério da verdade. Que avaliação eu faço? É a minha prática. Eu fui o redator, briguei e aprovei no Congresso Nacional a Lei de Direito de Resposta, que inexplicavelmente teve um artigo importantíssimo vetado pela Dilma. Qual era o artigo? Era que o sujeito agredido teria o direito de responder, autorizado por um juiz, por meio magnético gravado anteriormente, com a própria voz e a sua imagem, as agressões das televisões e com a sua voz as agressões feitas pelo rádio. A Dilma vetou isso, rapaz. Então, o que acontece? Nós temos hoje o direito de resposta no Brasil. Eu lembro que fui homenageado pela classe política do país inteiro, pelos libertários do Brasil, que me mandaram telegramas. O ex-presidente Lula me telefonou me cumprimentando pela lei. A Dilma vetou. Então, você é agredido no Jornal Nacional. O Hélito é um picareta, um sem vergonha e tal e coisa. Daí você garante o direito de resposta. E o direito de resposta vai ser colocado na boca do Bonner. E ele, com uma cara de deboche, de ridículo, vai te responder liquidando completamente o seu direito e a sua resposta. É inacreditável. Isso aconteceu na frente ampla do governo da Dilma. Ministro da Justiça era o Cardoso, a quem eu admiro pessoalmente. Eu não acredito muito nessas intrigas todas, que o Cardoso é o bandido, o traidor. Eu posso acreditar que, em determinado momento, figuras como o Cardoso e a própria Dilma, que é uma mulher correta, séria, ninguém me convence de uma ilicitude por favorecimento pessoal da presidenta da República, tenham pensado, quando surgiu a Lava Jato, que ninguém sabia que estava na mão da CIA e dos americanos, em limpar a política brasileira. Não era um golpe contra o PT, era contra a corrupção que eles estavam vendo. E todos os partidos, PMDB, PP, aquela corrupção endêmica na estrutura de administração pública do Brasil, submetida aos congressistas. E acreditaram que aquilo podia ser uma coisa extraordinariamente positiva, sem perceber que a Lava Jato nunca se preocupou com a corrupção. Ela se preocupava em servir aos interesses dos Estados Unidos. Hoje o troço está explícito, montado aí com as últimas revelações, as conversas do bobão do Dallagnol, a introdução de depoimentos que não foram feitos, forjados. É uma coisa de quadrilha, de corporação quadrilhesca. E essa corporação quadrilhesca funciona até ainda hoje. Você sabe que eles disseram que no meu governo havia também corrupção no pedágio. E eu brigando com 40 ações que eu entrei contra os pedageiros. Essas 40 ações tiveram parecer do Ministério Público Federal e Estadual a favor dos bandidos. E nenhuma calçaram o Estado brigando pelo interesse do povo. Mas, de repente, eles dão uma entrevista dizendo no governo do Requião também teve corrupção. Eu fui à Justiça, fui ao Conselho Nacional do Ministério Público, mandei a gravação. Sabe o que fizeram com a gravação? Arquivaram. Eles não têm decência, o mínimo de decência. Se corromperam corporativamente e se corromperam, talvez, com essa visão liberal, que tem que tirar o Estado de tudo, tem que tirá-los da função que exercem contra o Brasil, contra o povo brasileiro. É um jogo muito duro que nós estamos vivendo no Brasil. Mas os tais cursos de Harvard, que levavam um promotorzinho que se destacasse em alguma coisa, ia aprender inglês, ia aprender como se submete aos Estados Unidos e à CIA, e corromperam uma parte interessante, importante do Judiciário, do Ministério Público e do Exército Brasileiro. O que aconteceu com o espírito nacionalista do Geisel? E eu não estou dizendo para você que sou um admirador da ditadura militar. Eu fui um militante contra a ditadura militar. Fui preso N vezes aí. Mas veja bem a diferença do Geisel e do Vilas Boas.
do Geisel e do general Heleno. Que coisa incrível! O que é que está acontecendo com o país? Com a cabeça dessas pessoas? O que é que eles têm dentro da cabeça? Eu não tenho dúvida alguma, tem merda na cabeça. Não, eu não tenho dúvida disso também. Aí temos uma imprensa que defende os interesses do mercado que é estrangeiro. Temos uma classe política que ou é alienada ou corrupta mesmo. Ou corrupta, não, então são três, eu ia citar duas, então são três. Corrupta, ou alienada, ou trabalha muito consciente para defender interesses alheios aos do Brasil e dos brasileiros. Ou seja, não são brasileiros mais, não têm identidade com o nosso povo, o nosso projeto, com a nossa história. Então, qual é a saída, senador? Para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu sempre faço essa pergunta: qual é a saída para esse mar de problemas que nós estamos vivendo? Vou te responder na voz do Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas. Alice, em determinado momento, pergunta ao gato que ria: onde fica a saída? E o gato responde a ela: depende. A Alice retruca: depende do quê? E o gato fulmina: depende de para onde você quer ir. O resgate da nacionalidade, referendo revogatório, valorização do Brasil no Conselho das Nações do Mundo, ou uma frente ampla que vai simplesmente homologar o entreguismo. É isso. Muito obrigado, senador Roberto Requião. Senador sem mandato, mas senador, aqui no meu espaço o senhor continua. Cidadão brasileiro sem mandato, o mandato não é fundamental. Mas depois faz falta, olha, senador, mas você sabe que estão contendo a internet agora. Olha, mas como faz falta. O algoritmo tira a gente do ar. Como faz falta a sua fala ali no Senado. Como faz falta isso? Porque era uma forma interessante de fomentar o debate. Não, ninguém duvida disso. Então, mas eu quero agradecer a sua disponibilidade, quero agradecê-lo também por ser um excelente conselheiro, até mesmo das opiniões que eu publico eventualmente nas redes sociais, e isso me eleva muito, me engrandece muito, porque eu tenho o prazer de conversar com pessoas da sua inteligência e posso estar sempre buscando melhorar, e quero contar com a sua presença aqui frequentemente. Enquanto o senhor tiver paciência de responder as minhas perguntas, eu quero tê-lo. Tenha sempre a preocupação da Alice perguntando ao gato: para onde você quer ir? Depende. É isso. Onde fica a saída, né? Depende. Eu sou nacionalista, e por ser nacionalista, eu busco exatamente isso que o senhor acabou de dizer. O nacionalista pode ser um fascista também. Inclusive, eu digo que o Bolsonaro não é fascista, porque o fascismo e o nazismo eram essencialmente nacionais. E eles são entreguistas. Então, não podem ser fascistas. É um erro chamar de autoritários, safados, malandros, mas fascistas, não, porque o fascista é nacionalista. O Geisel era um autoritário, mas era nacionalista, não estava entregando petróleo, água. E daqui a pouco vão cobrar uma taxa pelo ar que nós respiramos. Não, obviamente, você vai respirar mais barato aí na Suécia do que nós no Brasil. Quando eu falei sobre ser nacionalista, obviamente que eu falei nesse sentido, da empatia, do Estado, da defesa do Estado social, da soberania nacional, da soberania popular do brasileiro. Luto, e acho que é uma luta legítima, por transparência eleitoral. Considero o sistema eleitoral brasileiro vergonhoso. É o que nós temos que mudar, né? Garantir a soberania, garantir a democracia, valorizar o trabalho, mesmo levando em consideração que o trabalho hoje tem que ser informado com ciência e tecnologia avançadas. Nós não temos mais aquela visão da antiga mais-valia em cima do esforço de trabalho. A mais-valia hoje é, inclusive, sobre o conhecimento técnico-científico do mundo, que é apropriado pelos detentores do capital, que compraram as patentes e vivem. A lei de patente do Fernando Henrique Cardoso foi um dos crimes cometidos contra o Brasil. Você sabe que eu consegui segurar aquilo no Senado 2 anos e tive atrito com jornalões. A Folha de São Paulo, por exemplo, me batia
eu mandava um artigo de resposta, eles nunca publicaram. Era só batida. Então, estavam no cofre dos interesses internacionais também. E é isso que está acontecendo. Mas agora, eu faço uma pergunta a você. Vão pôr na cadeia o Deltan e o Moro pelos crimes que cometeram? Eu não estou propondo a prisão de ninguém. Eu acho que tem que ser afastado do Ministério Público e do Judiciário essas pessoas que não seguem a lei brasileira, mas que se servem da função pública para hostilizar o Brasil, viabilizar a dependência e nos impedir no avanço civilizatório. Para mim, já é bastante a exclusão deles do processo. Mas, a valer o que eles diziam dos outros, eles deveriam ir para a cadeia mesmo. Olha, se formos considerar, já que eu fui perguntado, aqui, apesar de que o meu papel aqui é perguntar, não responder, mas já que eu fui consultado, eu falaria o seguinte: se essa investida do STF de reconstruir a imagem dessa instituição que está altamente manchada for algo realmente sério, o Dallagnol e o Moro não podem escapar ilesos depois de terem praticado tantos crimes como nós já sabíamos e que agora estão apenas sendo confirmados através do vazamento de conversas entre eles. Então, eu acho Mas é esse mesmo STF que comete o crime de permitir a venda das refinarias sem passar pelo Congresso Nacional. Pois é. Uma Petrobras na mão de interesses estrangeiros. Então, o STF também não me parece nas posições que toma um exemplo a seguir. Ele está, na verdade, reagindo em legítima defesa, porque os procuradores queriam botar os ministros do STF na cadeia. Exatamente. Eu vejo isso agora, aí como o que eu chamo de congolização do Brasil. O que é que quando eu falo... O que você acha que eu devo pensar em fazer com o STF, que autoriza a venda da Petrobras, pois é, que autoriza a liquidação do direito dos trabalhadores? Não, e a classe política, senador? Senador, e a classe política? Social? A classe política que permite essa sobreposição de poderes, porque isso é uma atribuição das casas parlamentares, e porque é a única soberania popular. O juiz não é eleito pelo povo no voto. Mas me perdoa, Wellington, não existe classe política. É um jogo provocado pela desmoralização da política, em que tinha que votar em quem não fosse político. Quanto mais idiota o sujeito, mais votos tinha. Mesmo o caso desse Daniel Silveira aí. É possível que um animal daquele pudesse se eleger? Ele não é classe política. Ele é um imbecil que foi eleito nessa provocação desse clima contra o país e a política provocada pela Globo, pelo Deltan, pelo Sérgio Moro. E veja, quem diz a você isso é um sujeito que defendeu no começo a Lava Jato. Me parecia, por isso que eu digo que pode ter parecido a Dilma e ao Cardoso a mesma coisa, que ia ser possível uma limpeza da corrupção endêmica da política brasileira. Não era contra o PT, era contra o roubo, e não deu certo. Então, eu não faço julgamentos definitivos, mas me recuso a não expor erros cometidos. Os nossos erros são experiência para não ser repetida, mas ocultar as bobagens da Frente Ampla e os erros do governo é uma estupidez completa. Concordo plenamente. E muito obrigado, senador Roberto Requião. E, mais uma vez, eu digo que quero tê-lo aqui em outras oportunidades. Eu preciso conseguir a qualidade dessa câmera e dessa iluminação aqui na minha casa em Curitiba. É uma coisa linda. Eu vou fazer. Um abração, Hélio. Vou fazer um curso online aí grátis, viu? Eu sei que esse salário de aposentado do senhor aí é uma miséria. Eu vou até fazer uma vaquinha aí uma hora dessa para a gente poder melhorar o salário do senhor. Um grande abraço, felicidades, sempre um prazer. Mas não vai me faltar, numa hora dessa, dinheiro para comprar uma passagem e tomar uma vodka no Bar do Gelo com você. Um abraço, Hélio. Um grande abraço, felicidade, vai ser um prazer.